Olá, caros colegas, estudantes, bacharéis, advogados, pesquisadores, cientistas jurídicos ou qualquer um que esteja assistindo esse vídeo. Uma satisfação enorme de participar desse primeiro congresso, com o Bradame, Congresso de Direito, Administração, Marketing e Inovação. Me chamo Gustavo Santos Lins, sou advogado constitucionalista, sou professor, pós-graduado em penal, processo penal, direito constitucional, militante das causas sociais, pesquisador jurídico, curioso, e tenho a honra de participar desse congresso tão gratificante, tão glorioso, enriquecedor para a minha pessoa e para os que estão assistindo este vídeo que irei iniciar. Bom, meu tema foi escolhido em critérios subjetivos, ou seja, critérios pessoais. Analisei a Constituição, analisei algumas áreas do direito e comecei a perceber que a gente vive tantas informações didáticas, jurídicas, mas a gente precisa o quê? De um papel inovador. O que é inovar? Descontrair. O transmissor de conhecimento, o transmissor da palavra, ele não se atém apenas a livro, artigo, súmula. Não, a gente precisa de uma coisa mais livre, mais descontraída, mais liberal, entende? Então, a advocacia moderna e o papel social do advogado. Irei abordar durante esse vídeo essas duas temáticas. Começo inicialmente, como dito anteriormente, agradecendo a todos que estão me assistindo e inicio minhas palavras dizendo: impossível falar em advocacia moderna, impossível falar em papel social do advogado sem lembrar da raiz. O que é a raiz? De onde viemos? Onde tudo surgiu? Lembra lá no comecinho da faculdade, onde os familiares chegavam e diziam: e aí, o que é que você vai ser? O que é que você pensa para a sua carreira? Vai ser advogado, promotor, juiz, professor? Vai estudar para concurso? O que é que você vai? E nós, que eu fui, e não deixo de ser um eterno aprendiz, e nós ficamos: não, vou ser advogado. E com o passar do tempo, vai amadurecendo. Vai se identificando com algumas áreas: direito criminal, promotoria, delegado de polícia, agente de polícia, escrivão. Outros se identificam com a magistratura, em julgar, tem aquele dom de fazer julgamento. E outros ficam perdidos ali. Não, vou ser advogado. Vou advogar, ganhar muito dinheiro, e vou seguir minha carreira. Nesse caminho acontecem muito intempéries, muitas dificuldades, muitos obstáculos. Então, no primeiro, perceba,
é impossível falar da advocacia moderna sem falar da história do advogado, de onde a gente começa, de onde a gente vem. Sala de aula, primeiro dia de aula, professor, o docente, meus queridos colegas docentes, professores, chega na sala de aula e faz um questionamento. Pelo menos o docente moderno, ele age dessa forma. Geralmente ele procura conhecer o perfil da turma, o perfil de cada aluno, né, de cada discente, e que faz o questionamento. Nome. Qual é o seu nome? Do primeiro ao 40º aluno, qual é o seu nome? Fulano de tal, o que é que você... Por que você começou no curso de Direito? E automaticamente o aluno responde, não, porque minha família já é da área do direito, porque eu tenho vontade. E você pretende, já tem alguma pretensão? Você é advogado. Segundo aluno, uma pessoa que já vem de um outro curso superior, você, qual a sua identificação? Por que você escolheu o curso de Direito? Não, professor, eu sou curioso, ou curiosa, eu sou formado em psicologia, ou administração, contábeis, seja qual área for. Então eu tenho curiosidade pelo curso de Direito. Eu tenho curiosidade, eu tenho vontade de ser advogado, tenho vontade de fazer um concurso, mas de tanto trabalhar com legislação, eu decidi o curso de Direito. E tem um terceiro aluno que responde, professor, meus pais me incentivaram, minha família disse que eu tinha que ser advogado, tinha que ser juiz, esses negócios aí, e estou aqui para aprender. Aliás, vou nem aprender não, assino o nome, já que hora é o intervalo, né? Então é assim, o início é assim. Mas nem tudo caminha a esse terceiro aluno, né? Assim como o segundo e o primeiro, eles podem mudar o panorama de visão. O primeiro pode começar a ter a visão do terceiro e o terceiro do primeiro. Ou seja, o primeiro estava um pouco motivado, assim como o segundo, e o terceiro nem aí. Pode mudar com o decorrer do curso. Então o curso se inicia. Chega-se ao sexto, sétimo período, começa a se encontrar, a ver realmente qual área, né, se identifica do direito. Bom, se identifica, chegando nesse ponto, começa um processo primário, que eu considero numa teoria chamada o processo primário da graduação primária, um processo de autoconhecimento e de frustração, dias também, porque o aluno, ele está num momento ali que se passou 50% do curso e a cobrança começa a aumentar. Essa cobrança, ela vem não só dele, mas ela vem de toda a sociedade. Ela vem da família, ela vem de todos que estão ao redor dele. Isso é bom? Depende. Isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Às vezes você consegue se identificar, você vai estagiar, você vai trabalhar voluntário numa vara de judiciária, você vai trabalhar como estagiário em qualquer órgão do setor da administração pública, segurança pública, saúde, administração, e você começa a perceber às vezes que nem tudo que você achava que era, é. Então é muito pessoal. Mas enfim, voltando para a questão desse momento, sétimo período, oitavo período, prática jurídica, começa a ter contato com as pessoas, se encaminha, termina a faculdade. Ok? Ao terminar a faculdade, o aluno olha para trás e diz, e agora? O que é que eu faço? Concurso público? Exame da OAB? Ok, o exame da OAB
Hoje está a nível de concurso público. Não tirando o mérito, tem sim que ser rígido, ao meu ver, e filtrar, né? Convenhamos, vamos filtrar um pouco. Mas percebam, pessoal, a faculdade não prepara ninguém para o exame de ordem. Isso é mentira. Eu estou falando isso porque faz parte da história da vida acadêmica a crítica. A crítica faz parte. Assim como os pontos positivos. A vida acadêmica não é feita só de coisa ruim. Tem excelentes docentes, professores que são motivadores natos. E tem excelentes alunos que já se conseguem ter foco no que querem, no que vão ser. E diga-se de passagem, a palavra foco é muito enriquecedor em todos os aspectos. Então, ao terminar a faculdade, vem-se outra etapa. É uma continuação da graduação primária. É você advogar. Você fez curso de direito para quê? Advogar. Você fez curso de direito para quê? Concurso público. Você fez o curso de direito para quê? Para o magistério, para ser professor. Você fez para quê? Para juiz. Então, perceba, independente do que você fez o curso, ali já começa uma nova etapa da sua vida, que é continuação. Então você olha para trás, muitas vezes desanimado, as pessoas dizendo, vai, você vai ter que enricar, você vai ter que ser um bom advogado, você vai ter que ser isso, aquilo, outro. E você lá na corda bamba, meu Deus, o que é que eu faço? Sem dinheiro, né? Porque em sua grande maioria, os alunos terminam a faculdade de Direito, precisam trabalhar, precisam exercer sua profissão. Mas aí vem o outro ponto, que é o exame de ordem, né? Aí tem um estudo, um preparo, que é o mesmo preparo para concurso público, o mesmo, não muda, né? E assim... E aquele aluno, aquele discente que na instituição, na faculdade, na graduação primária, sonhava em ser juiz, se depara com o quê? Mais 3 anos. Com procurador, mais 2 anos. Enfim, com os requisitos necessários para fazer o concurso e, consequentemente, assumir o cargo. Pois bem, pessoal, começa uma nova saga. Concurso público, estudar para concurso. OAB, estudar para OAB. Magistério. Chega na porta da faculdade, bate lá. Quero ser professor. O que é que você tem? E é aí que eu vou entrar na advocacia moderna. O que é que você tem? Seu currículo. Você tem uma especialização já? Não, eu estagiei, né? Isso aqui para o magistério, isso aqui para você ser professor, você precisa se especializar. Qual é a área que você vai dar aula? Você tem que ter conhecimento específico daquela área. Então você já tem a porta fechada. Você vai para outro lugar e compra uma apostila, faz o primeiro concurso, não obtém êxito, desanima. Bate o desânimo, porque concurso público é persistência. Assim como o exame de ordem é persistência. Assim como tudo na vida acadêmica e profissional é persistência, pessoal. Então a advocacia moderna, ela se entrelaça com a história do estudante. Por que ela se entrelaça? Porque é difícil discutir modernidade sem discutir história. Como podemos avançar em algum setor sem fazer uso da história? Não existe. Não existe. Não tem como. Não tem como. Então, perceba o meu tema. Vou entrar agora na principal parte. Após o exame de ordem, começa o advogado.
Primeira frustração, segunda frustração, terceira, quarta, passou no exame. Alguns obtêm êxito no primeiro, outros não. Mas isso não é desmérito, isso não está tirando sua condição, sua inteligência, em nenhum momento. Depende muito do perfil de cada pessoa. Às vezes pessoas trabalham, pessoas exercem funções e não tem tempo suficiente para estudar. E volto para a questão, a vida acadêmica não prepara. Está começando a preparar agora, porque a educação moderna, né, assim como a advocacia moderna, exige isso. É uma coisa natural. Vamos dizer, é muito parecido com o direito natural, a consequência do direito. Então, percebam, inicia-se a nova saga, que é a continuação da academia, da graduação. Passou-se no exame de ordem, e agora, o que é que eu vou fazer? Vou colocar um escritório? O que é que eu preciso saber, né? Isso já na fase de advogado, ok? Passei um contexto histórico, agora entrei na fase de advogado. Então, virou advogado, tem uma carteira da OAB na mão, ok, ótimo, bacana, mas como? O que é que eu vou fazer? Vou botar um escritório? Precisa de dinheiro. O escritório da advocacia é um empreendimento, é um comércio. De uma maneira, de uma forma metaforicamente falando, é um comércio. Falar em questão no nome comércio não induz que a advocacia é um comércio, mas é um exemplo, é uma analogia, é um comércio, certo? Então veja, o advogado já passou por todo um processo, mas ele está frustrado, porque ele não tem um aporte financeiro, salvo algumas exceções que já tem um histórico familiar, mas ele não tem um aporte. Então o que é que acontece? Ele se sente perdido. Ele se sente totalmente perdido. Pessoal, e acreditem, foco é tudo. O advogado, ele precisa ter foco. Não adianta ser clínico geral. Não adianta. Não adianta pegar penal, trabalho, previdenciário, constitucional. Não adianta. Você tem que se aplicar, trabalhar, estudar, investir. Aquele lanche que você gasta na rua, você pega, junta, você consegue comprar um curso, você consegue passar uma pós-graduação, pagar uma pós-graduação. Então veja, deixa eu fazer um comparativo com a empresa. Uma empresa, ela leva 2 anos, não sou eu que estou dizendo, são dados do Sebrae. Ela leva 2 anos para ela se constituir, para ela se inovar, para ela adquirir uma cartela no mercado de clientes. O advogado não é diferente. O advogado é um empreendedor. Então ele precisa o quê? Terminar a faculdade e estudar para um exame de ordem? Sim. Se ele quer ser advogado, sim. Ou estudar para concurso, mas o foco aqui é a advocacia. Então, perceba, esse advogado, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar frustrado. Mas calma, pessoal. A advocacia moderna veio, né, para inovar. O que é advocacia moderna? Advocacia moderna, eu costumo fazer um paralelismo e usar um termo que chama visibilidade. Gustavo Santos. Como assim visibilidade? Quem não é visto não é lembrado.
Pessoal, dados demonstram que 90% dos operadores do direito têm um problema sério. Inclusive eu tive e trabalhei isso na famosa oratória, na transmissão do conhecimento. Porque veja, não precisa ser professor para transmitir, para ter oratória, ser palestrante, não. Se eu tenho uma audiência, eu preciso ter oratória, eu preciso passar para o juiz, eu preciso passar para o constituinte, que eu não gosto de usar o nome cliente, o constituinte, o que é oratória, e para isso eu preciso de quê? Desenvoltura. Como eu obtenho isso? Através de curso, através de assistindo palestra, estudando, lendo? Não. Você adquire isso através de uma coisa chamada prática. Assim como eu estou gravando esse vídeo agora, eu já pratiquei muito para conseguir chegar a esse ponto. Perceba, desenvoltura, desburocracia. Transmissão de conhecimento não é burocracia. Eu transmito o que eu sei e aprendo com as pessoas. Cada dia a nossa vida é um aprendizado, volto a dizer, eterno. Então, a advocacia moderna, visibilidade, eu vou usar agora uma expressão chamada mundo digital. Mundo digital. Pessoal, aquele advogado que sabe que para ser bem sucedido na sua carreira, tanto financeiramente como tanto com o financeiro como com prazer, ele precisa investir nele. Não adianta querer lutar, remar contra a maré, contra a onda gigante. Ele tem que investir na carreira. Como é que ele investe na carreira? Se aperfeiçoando, pessoal. O bom advogado, ele não vai conseguir ganhar seus retornos financeiros através de uma causa processualista civil, de uma causa penalista, de uma matéria administrativa, não. Previdenciária, não. Ele tem que focar. Foco, visibilidade. Então, a advocacia moderna passou-se dessa época em que o advogado terminava a faculdade, ia ser o clínico geral, ia adquirir 2 anos de experiência, ou 3, fazia um concurso para magistratura, que, diga-se de passagem, uma área digna de parabéns, assim como o Ministério Público, assim como os defensores públicos e demais carreiras. Mas veja, não adianta só ter a experiência da advocacia. Não, tem que ter 5 causas no ano. Não. Você nunca vai ser um profissional diferente. Então, a advocacia moderna é o profissional diferente. Você tem que se diferenciar. É um nicho de mercado muito grande. São várias. Eu já vi pessoas deixando o direito, deixando a advocacia, para colocar um carrinho de cachorro quente, gente. Entende? Então, assim, não querendo desmerecer quem vende cachorro quente, longe de mim, pelo amor de Deus. Mas é necessário eu fazer uma afirmação e um questionamento. Será que 5 anos de investimento, quem faz na iniciativa privada, na instituição, na faculdade privada, ou 5 anos de investimento está ali se dedicando numa pública, será que é merecedor de largar a sua carreira por uma simples desmotivação? Não é. A resposta é que não é. Não é. Tenha calma, pessoal. A advocacia moderna chegou para isso.
Temos uma ferramenta chamada internet. Hoje em dia, qualquer busca na internet. Antigamente, tinha que ir se deslocar de um estado para o outro para pegar aquele livro. Então perceba, as coisas melhoraram demais. A tecnologia avançou, a sociedade avançou. E a advocacia, só um momento. E a advocacia, assim como outras profissões, precisa acompanhar. Então esse é meu assunto. O advogado moderno. A Constituição Federal fala no seu artigo 133 que o advogado é um ator, não é um espectador. Ele é essencial à administração da justiça. É essencial não, é indispensável. Ou seja, isso traduz o quê? Que ele é um ator, ele não é um espectador. Espectador é quem assiste e fica esperando cair do céu. E o ator é aquele que está ali no filme da sua vida, pessoal ou profissional. Pessoal, foco é a palavra da advocacia moderna. É foco. Pega um celular, pessoal. Tem problema de oratória? Tem problema de adquirir conhecimento? Vai para o computador. Participa de palestra, mas não como ouvinte. Bota esta inteligência, essa capacidade que todo ser humano tem, e diga-se de passagem, a mesma, salvo as exceções de algumas pessoas, claro, que possuem algumas limitações, mas mesmo assim, vejam vídeos motivadores de limitações, pessoas com limitações, senhores e senhoras com os 80, 70 anos, concluindo a faculdade de Direito. É só abrir a internet que vocês perceberão isso. Então, a advocacia moderna tem um nicho grande. Você pode ser um palestrante, você pode ter um canal no YouTube, você pode divulgar seu trabalho sem atingir, sem romper a barreira legal que é o Estatuto diz, que realmente um advogado não pode fazer publicidade comercial, mas ele pode didática. Então, pessoal, a advocacia é linda. O nicho da advocacia não é restrito apenas o advogado militante, é aquele que está ali no dia a dia. Você tem vários mecanismos para você divulgar seu trabalho. E a internet é uma ferramenta importantíssima, pessoal. Veja, pessoal, veja que a maioria dos cursos hoje, o chamado EAD, ensino à distância, regulamentado pelo MEC. Eles têm uma aceitação enorme. E, diga-se de passagem, a depender do aluno e a depender do curso, você aprende de uma maneira mais suave, sem aquela cobrança, porque você está ali em qualquer lugar do mundo, não é do Brasil. Então, o advogado moderno ele tem que se ater a isso. Ele não tem que se ater só a código, a processo. O próprio processo, ele tomou proporção desde 2007, salvo engano, quando se passou do físico para o virtual. Hoje a gente não vê, exceto na área criminal, porque é uma área mais complexa e existe uma demanda realmente mais complexa. Mas o próprio Poder Judiciário acompanhou a evolução. E por que a advocacia não?
É um questionamento e uma resposta. Porque falta motivação. Falta motivação, falta aquela mola propulsora. Falta aquelas pessoas que chegam e digam: olha, você é advogado. Você conhece da lei. E, acima de tudo, não importa se eu sou especialista, se eu sou mestre ou se eu sou doutor. Você está no mesmo patamar que eu. A diferença é que eu obtive um conhecimento a mais do que você. Mas eu aprendo com você. Porque o doutorado, o mestrado ou a especialização, você aprende algumas coisas a mais que você se identifica. E é aí onde eu já vou entrar na outra parte do meu vídeo, do meu tema, que é o advogado social. Então, independente do nicho, da área que você escolher, você tem que saber de tudo, ou tudo e mais um pouco do que está acontecendo na sociedade. Tá? Tudo. Acabou, pessoal. A gente tem um poder judiciário com decisões contraditórias, divergentes. A gente tem um poder judiciário que, devido ao livre conhecimento, né, o juiz ele decide de uma forma em certo tribunal, outro juiz decide de outra. Então você não pode mais aplicar o direito material por si só. Você tem que ter teses sociais também. E o advogado social é isso. O advogado social é aquele que, num simples ato de ir a uma instituição de caridade, de ir a uma entidade onde os menos favorecidos estejam necessitando o acesso à justiça. Você vai lá, você vai criando sua visibilidade, pessoal, ali. Você vai criando sua visibilidade num simples YouTube. Coloca lá informativo e tal. Pega de um colega, pega da STF, STJ. Existem muitas ferramentas. Então precisa ter foco, vontade, motivação, pessoal. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas também não é difícil não. Quem cria dificuldade somos nós mesmos. Não são aquelas pessoas que dizem: advocacia é para passar fome. Advocacia, se você não fizer, é melhor concurso. Pessoal, não é bem por aí não, viu?